Já viu alguém tão calmo, tão sereno, que deixa quem o magoou completamente louco? Não porque reagiu agressivamente, não porque implorou por respostas, mas porque simplesmente se levantou calmamente, com força, com um brilho que dizia: não preciso lutar, já venci. Esse é o tipo de silêncio que grita. Esse é o tipo de cura que assombra. E é exatamente nisso que você está entrando, porque a verdade é que você não precisa de vingança, você não precisa provar nada para ninguém. Seu crescimento, sua evolução, sua transformação, esse é o karma. Essa é a tempestade que eles nunca viram chegando. Você quer saber o que abala a alma de uma pessoa. Não é a mensagem de texto irritada. Não é a última palavra. É ver alguém que eles já tiveram se tornar alguém de quem nunca mais vão se aproximar. Você já foi emocional, vulnerável, se agarrando a algo que nunca se agarrou a você. Você queria respostas, queria um desfecho. Queria entender como alguém poderia olhar nos seus olhos e ainda assim ir embora. Mas agora você está aprendendo. A resposta mais poderosa não é uma reação. É o brilho, é a paz. É se tornar tão focado na sua própria vida que eles têm que te observar de longe. Deixe seu silêncio se tornar o som mais alto no mundo vazio deles. Essa é a maneira estoica. Você não persegue, você não revida. Você se torna. Você se torna a pessoa que eles não acreditavam que você poderia ser. A versão de si mesmo, que não explica mais, não se quebra mais, não espera mais. Eles acham que você ficou quieto. O que eles não percebem é que você se voltou para dentro. Você está construindo, evoluindo, curando, e não há nada mais assustador para alguém que perdeu você do que perceber que não tem mais acesso a você, nem mesmo a sua energia. Porque uma vez que você sobe de nível em silêncio, uma vez que você muda o foco deles para você, eles ficam com nada além do eco de quem você costumava ser e do espelho de quem você se tornou. Pense em um jardim. Você estava regando o solo de outra pessoa, esperando que algo bonito crescesse. Você derramou sua energia, seu tempo, seu amor, e tudo o que você conseguiu foram ervas daninhas. Mas agora, você está plantando em seu próprio solo. Você está florescendo silenciosamente, sem se desculpar. E à medida que suas pétalas se abrem, à medida que suas raízes se aprofundam, eles verão o que perderam, não porque você lhes mostrou, mas porque a vida lhes mostrará. O karma não precisa da sua ajuda. Ele só precisa da sua ausência. Quanto mais você crescer, mais eles sentirão o peso do que perderam, a verdade. Eles não esperavam que você crescesse sem eles. Eles achavam que o silêncio deles iria te destruir, mas, em vez disso, te tornou mais forte, mais perspicaz, mais sábio. Você não está destruído, você está crescendo. Aceite isso. Você já chorou o suficiente. É hora de conquistar. Você já deu chances suficientes. É hora de escolher a si mesmo, porque isso não é sobre vingança. É sobre lembrança. Sobre se tornar inesquecível. Não através do barulho, mas através do progresso, do poder, da paz. Eles não te definem. Você se define. Eles podem ter ido embora. Podem ter escolhido outra pessoa. Podem ter brincado com o seu valor. Mas aqui está a parte que eles não esperavam. Você não desistiu. Você virou a página, reescreveu a narrativa. E agora eles não são apenas assombrados pelo que fizeram. Eles são assombrados pelo fato de que isso não te destruiu. Uma tempestade não se anuncia. Ela chega silenciosa, mas inegável. É isso que você está se tornando, a tempestade silenciosa. Aquele que parou de explicar e começou a evoluir. Você não precisa provar nada. Seu sucesso falará, sua paz falará, seu brilho dirá tudo o que eles se recusaram a ouvir. Eles foram embora, mas você ainda está de pé. E é isso que os abala, porque as pessoas esperam que você desmorone,
que peça ajuda, que implore. E quando você não faz isso, quando você fica em silêncio e começa a prosperar, esse silêncio se torna ensurdecedor. Essa ausência se torna inesquecível. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que olha de volta não é uma vítima. Ela não é fraca. Não está irremediavelmente destruída. Ela é a heroína dessa história. É ela quem se levanta, mesmo com cicatrizes. E essas cicatrizes são a prova. Prova. Você sobreviveu. Prova. Você resistiu. Prova. Você amou profundamente e escolheu amar a si mesmo ainda mais profundamente. Este é o seu momento de recuperar tudo. Seu tempo, sua energia, seu valor. Você não precisa deles para ser completo. O amor que você busca começa com você. Você nunca foi demais, nunca foi muito emotivo, nunca foi nada demais. Você era apenas real demais para alguém que não estava pronto. Mas agora o palco é seu. Os holofotes são seus. E a coisa mais poderosa que você pode fazer é continuar construindo em silêncio, até que o barulho do seu crescimento se torne a única coisa que eles ouvem. Então, deixa que eles sintam isso. Não a tua raiva, não a tua dor. Deixa que eles sintam a tua ausência. Deixa que eles sintam o vazio onde antes estava o teu amor. E observa como o peso do arrependimento começa a se instalar no peito deles como uma tempestade, da qual não podem fugir. Tu és mais forte do que as desculpas que te impedem de seguir em frente. Eles foram embora. Ótimo. Agora constrói sem limites. Pare de esperar. A hora é agora. Sinta a dor, mas não viva nela. Deixe a mágoa alimentar o seu crescimento. Transforme a sua dor em poder, porque a sua melhor vingança, o sucesso, eles não podem ignorar. E lembre-se, o seu futuro está observando. O que ele verá? Um guerreiro que se levantou em silêncio ou alguém ainda esperando por um desfecho que nunca viria? Você já sabe a resposta. Sua história não acabou. Ela está apenas começando. Essa forte afirmação vai redirecionar seu foco da dor para o propósito, lembrando que seu crescimento é o karma que eles nunca esperavam. Aqui está uma afirmação poderosa. Meu silêncio é o karma mais alto deles. Escreva isso nos comentários para reivindicar sua força. E se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, mostre seu amor curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Estamos trabalhando incansavelmente para trazer a você um conteúdo poderoso que o ajude a se elevar, se curar e recuperar seu valor. Vamos começar com: suba de nível, sem vingança. Eles sentirão o karma sem uma palavra. Estoicismo. Número 1. O brilho que eles não podem ofuscar. Você já viu alguém se afastar de você pensando que o deixou na escuridão, apenas para ser cegado pela luz que você se tornou? Esse é o poder do crescimento sem vingança. É o que acontece quando você evolui em silêncio. Eles esperavam que você se quebrasse, que perseguisse, que implorasse por respostas, mas, em vez disso, você brilhou. E a única coisa da qual o coração humano não pode escapar é o brilho do que antes era dado como certo. A luz que te cura vai cegar aqueles que pensavam que você permaneceria quebrado. Esse é o tipo de energia em que você está entrando, sem mais explicações, sem mais provas. Você não é mais a mesma pessoa que antes se ajoelhava tentando manter um relacionamento construído sobre o desequilíbrio. Você não está mais se diminuindo para fazer outra pessoa se sentir confortável em sua sombra. Essa versão de você foi substituída por alguém que aprendeu a brilhar sozinho. Você nunca foi aquele que faltava. Você era a luz que eles não conseguiam suportar. E às vezes, as pessoas vão embora, não porque você não é suficiente, mas porque o seu brilho expõe a escuridão delas. Esse não é um fardo que você precisa carregar. Você estava disposto a dar amor, lealdade, consistência.
todas as coisas que não podem ser compradas ou substituídas. Mas eles escolheram desviar o olhar, achando que poderiam encontrar algo melhor. Deixe-os procurar, porque o que você ofereceu era raro. E, uma vez que o raro se perde, ele se transforma no padrão pelo qual tudo o mais é medido. Pense em um farol, erguendo-se imponente na tempestade. Os navios passam, alguns ficam, outros seguem em frente, mas o farol nunca os persegue. Ele simplesmente brilha. É isso que é o seu brilho, imperturbável, incomparável, sem remorso. E agora que eles se afastaram, convencidos de que sua luz se apagaria sem eles, estão começando a sentir o frio para o qual nunca se prepararam. Você era o calor deles. Você era o lugar seguro deles. Mas agora, eles são apenas mais um navio que passou por algo insubstituível. Eles não achavam que você iria se levantar. Eles não achavam que você iria brilhar sem o pedido de desculpas deles, sem a presença deles, sem a aprovação deles. Mas aqui está você, prosperando em silêncio. Sua paz é mais alta do que qualquer vingança. Seu crescimento é mais doloroso do que qualquer resposta, porque você está mostrando a eles algo que nenhuma palavra jamais poderia. Que você não precisa deles para se tornar tudo o que eles não viram em você. Seu brilho não é apenas sobre parecer melhor. É sobre ser melhor, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Você parou de implorar por amor e começou a se tornar amor. Você parou de esperar para ser escolhido e começou a se escolher. E, quer eles admitam ou não, sua transformação está despertando a parte deles que sabe que desistiram de algo que nunca mais encontrarão. Nos relacionamentos, muitas vezes achamos que o encerramento vem de uma conversa, mas o verdadeiro encerramento é o crescimento. O verdadeiro encerramento é a paz. O verdadeiro encerramento é aparecer para si mesmo de maneiras que eles nunca poderiam. Você costumava esperar que eles voltassem e, finalmente, reconhecessem seu valor. Mas agora, você é o valor. E eles têm que assistir a isso à distância. Isso é karma. Isso é justiça. Esse é o brilho que eles não podem ofuscar, não importa o quanto corram. Você não está aqui para se contentar. Você não está aqui para se diminuir. Você está aqui para subir tão alto que eles terão que olhar para cima só para lembrar o que perderam. Não se diminua por ninguém. Sua luz nunca foi o problema. O problema era a incapacidade deles de recebê-la. Então continue brilhando, continue subindo de nível e deixe que o arrependimento deles se torne o professor deles. Você não está perdido. Você está sendo encontrado pela versão de si mesmo que estava enterrada sob toda a espera, a dor, o silêncio. E agora que você encontrou sua luz novamente, proteja-a como se sua vida dependesse disso, porque de muitas maneiras ela depende. O brilho não é apenas para provar que eles estão errados, é para finalmente se tornar a pessoa que você sempre foi destinado a ser, com ou sem eles. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu brilho sem buscar vingança. Escreva isso nos comentários para entrar totalmente na sua luz. Se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, como a parte do seu coração que está cansada de se apagar para os outros, mostre seu amor curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos incansavelmente para trazer conteúdo para você. Isso não apenas fala, mas cura. Vamos avançar para a próxima verdade que eles nunca esperavam enfrentar. Número 2. O silêncio que grita a verdade. É estranho, não é? Como o silêncio, algo tão imóvel e tão quieto, pode ecoar mais alto do que 1000 palavras. Você não bateu a porta, não implorou para que ficassem, não postou uma mensagem enigmática, nem deu uma última resposta. Você simplesmente parou. Parou de explicar, parou de tentar, parou de sangrar por alguém que nunca soube como parar o corte. E nesse silêncio, algo mudou. Não só em você, mas neles também. Porque agora, na ausência de barulho,
sua verdade finalmente está sendo ouvida. As pessoas esperam barulho quando elas te machucam. Elas esperam drama, caos, uma briga para provar que elas importavam. Mas quando você lhes dá silêncio, isso os confunde. Isso dói, porque o silêncio diz: eu disse tudo o que precisava dizer com a maneira como parei de aparecer. E esse tipo de mensagem penetra mais fundo do que qualquer coisa dita. Não há nada mais alto do que ser ignorado por alguém que antes implorava para ser ouvido. É isso que eles estão percebendo agora. Seu silêncio não é vazio. Ele é carregado. Ele carrega o peso de cada lágrima que você não mostrou, cada pensamento noturno que você nunca compartilhou, cada limite que você teve que reconstruir no escuro. Não é vingança, não é ódio. É simplesmente a verdade servida fria, sem amargura, sem desculpas. Pense em um lago congelado. Parece tranquilo, intocado, mas por baixo dele, profundidade, pressão, silêncio que carrega peso. Esse és tu, ainda na superfície, mas poderoso por baixo. Eles pensaram que te deixaram congelado, entorpecido, fácil de esquecer. Mas o que eles não viram foi a tensão a acumular-se por baixo dessa quietude, a transformação a acontecer em lugares que eles nunca mais tocarão. Nos relacionamentos, quem vai embora muitas vezes presume que será sentido em voz alta, que haverá pedidos, que seu orgulho dará lugar à dor. Mas quando nada disso acontece, quando você fica em silêncio, não por rancor, mas por respeito próprio, é aí que a mente deles começa a gritar, porque o silêncio lhes dá espaço para ouvir o que eles têm evitado o tempo todo. A verdade. A verdade sobre o que perderam. A verdade sobre o que deram como certo. A verdade sobre você. Você não está ignorando a pessoa. Você está se curando. Você está reconstruindo uma conexão com a única pessoa que permaneceu, você mesmo. E à medida que você se concentra em seu interior, seu silêncio se torna o espelho da pessoa. Ele mostra tudo o que ela projetou, tudo o que negou, tudo de onde fugiu. Ela não ouve mais sua voz, mas não consegue escapar do que você deixou para trás. Sua própria culpa, seus próprios padrões, sua própria história inacabada, repetindo-se em loop em sua cabeça. E a parte mais poderosa: você não precisava de um encerramento. Você se tornou ele. Você não forçou um final. Você o incorporou. Eles achavam que podiam ir e vir quando quisessem, que você sempre estaria lá, disponível, esperando, observando. Mas agora você ficou em silêncio, não apenas na conversa, mas em energia. E essa mudança de energia, esse é o grito. Imagina um corredor que antes era cheio de risadas, amor e calor humano, agora vazio. Esse vazio não é solidão, é o som de limites sendo construídos, da paz substituindo o pânico, da clareza substituindo a confusão. Você não sente mais falta deles. Você sente falta de si mesmo e, finalmente, escolhe voltar para casa, para si mesmo. Seu silêncio não é fraqueza, é força sob controle. É você escolhendo a dignidade em vez do desespero. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que eles nunca esperavam. Porque as pessoas podem discutir com suas palavras, podem distorcê-las, ignorá-las, rir delas, mas não podem distorcer o silêncio, só podem senti-lo. E quando você sobe de nível nesse espaço silencioso, quando começa a brilhar na sua própria companhia, eles ficam gritando para um vazio que não ecoa mais. Você não precisa explicar por que foi embora, por que parou de responder, por que escolheu a paz em vez da conversa. Suas ações contaram a história. Sua ausência se tornou a declaração e o silêncio. Esse é o mic drop. Eles podem tentar entrar em contato, podem tentar te atrair com nostalgia, culpa ou conversa fiada, mas o seu antigo eu, aquele que teria respondido imediatamente, que teria reaberto velhas feridas só para se sentir próximo novamente, se foi substituído por alguém que sabe que o encerramento não vem deles.
vem de você. Então agora, enquanto eles ficam sentados em silêncio, tentando decifrar o que aconteceu, tentando ler nas entrelinhas que não existem mais, você está evoluindo silenciosamente, de forma consistente e poderosa. E um dia, eles vão perceber que o verdadeiro castigo não foram suas palavras, mas seu desaparecimento. Seu silêncio sempre dirá mais do que sua raiva jamais poderia dizer. E enquanto eles são assombrados pelos "e se", você estará ocupado demais, se tornando alguém que eles nem reconhecem mais. Aqui está uma afirmação poderosa. Meu silêncio fala mais alto. Agora, se isso ressoa em você, escreva nos comentários. Deixe que isso te ancore. Estamos trabalhando todos os dias para trazer conteúdo para você. Isso ajuda você a se curar, crescer e recuperar sua verdade da maneira mais silenciosa e poderosa possível. Vamos avançar para o próximo momento de transformação. Número 3. O espelho que eles não conseguem encarar. Você já percebeu como algumas pessoas evitam espelhos quando sabem que não vão gostar do que vão ver? É exatamente isso que acontece depois que elas perdem alguém como você. Não porque você implorou, não porque você lutou, mas porque você se afastou com elegância. Sem encerramento, sem caos, apenas silêncio, cura e o poder silencioso de se tornar alguém que eles nunca imaginaram que você se tornaria. E agora a versão de você, que eles deixaram para trás. Eles não conseguem encarar, porque ela não está mais quebrada. Ela é o reflexo de tudo que eles se recusam a ser. A verdade mais dolorosa não está na sua voz, mas no reflexo deles. É isso que eles veem agora. Não uma vítima, não um substituto, não alguém que desmoronou. Eles veem força, confiança que eles não esperavam. Eles subestimaram. E beleza, que sempre esteve lá, mas agora é ampliada pela distância. Você era o espelho. Eles quebraram, esperando que você ficasse em pedaços. Mas, em vez disso, você se tornou um prisma, refletindo tudo o que eles não conseguiram proteger. Nos relacionamentos, damos às pessoas pedaços de nós mesmos. A gente se abre, confia, mostra as partes cruas e sem filtros da nossa alma. E quando alguém se afasta disso, não porque você não era suficiente, mas porque não conseguia lidar com suas próprias falhas, algo poderoso acontece. Eles projetam, culpam, transferem a responsabilidade. Por quê? Porque no momento em que olham para você, eles não veem apenas você. Eles veem a verdade sobre si mesmos. Você se tornou o espelho que eles não conseguem encarar, porque sua evolução expõe a estagnação deles. Sua paz expõe o caos deles. Sua lealdade expõe a traição deles. Eles são assombrados não apenas pela sua ausência, mas pelo que o seu crescimento lhes lembra, a própria incapacidade de crescer. E aqui está o segredo. Você não precisou dizer uma palavra, simplesmente seguiu em frente. É isso que torna tudo tão alto. Pense em alguém entrando em uma sala silenciosa, cheia de retratos, cada um mostrando quem eles costumavam ser com você. Eles tentam ignorá-los. Eles fingem que não se importam, mas cada vez que passam por uma memória, ela os atrai como a gravidade. E bem ali, no centro de tudo, está a nova versão de você, aquele que não apenas sobreviveu às consequências. Você prosperou por causa disso. Não se trata de vingança, mas de brilho. Trata-se de aparecer para si mesmo de maneiras que eles nunca esperavam. Eles foram embora achando que você iria desmoronar. Eles não esperavam que você brilhasse. Eles não imaginavam que seu silêncio poderia gritar confiança. Mas agora, toda vez que olham para quem você está se tornando, eles se deparam com uma verdade, da qual não podem fugir. Você nunca precisou deles para crescer. Eles não estão evitando você. Estão evitando o que você reflete, suas decisões ruins, suas promessas vazias, sua covardia.
Porque foi você quem ficou quando as coisas ficaram difíceis. Foi você quem lutou. Foi você quem acreditou no que vocês dois poderiam ser. E quando eles não conseguiram te encontrar lá, foram embora, achando que você ficaria congelada no tempo. Mas agora essa versão de você se foi, substituída por alguém que redefiniu seu próprio valor e fez as pazes com seu reflexo. Você não busca mais a validação nos olhos deles. Você a encontrou nos seus próprios olhos. E essa é a verdade mais difícil que eles terão que enfrentar. Porque, no fundo, eles sabem que não perderam apenas alguém. Eles perderam alguém que os via, que os entendia, que teria permanecido durante a tempestade. Mas agora esse espelho se tornou uma janela, e você passou por ela para algo melhor. E aqui está o que os deixa ainda mais tristes. Você não está amargurada, não está obcecada, não está checando o feed deles, escrevendo rascunhos que nunca enviará, ou esperando por algum retorno dramático. Você está simplesmente vivendo. E sua vida real, presente e alegre, é um reflexo que eles não suportam ver, porque prova algo que eles nunca quiseram admitir. Você não precisava deles para se sentir completo. É assim que o verdadeiro poder se parece, não no barulho, não na culpa, mas no ato silencioso e diário de reconstrução, em amar a si mesmo mais alto do que a dor, em passar pelo espelho, sorrindo, não porque outra pessoa finalmente viu o seu valor, mas porque você viu. Agora, enquanto eles revivem o que poderia ter sido, enquanto tentam entender por que você não está mais disponível para consertar o que eles quebraram, você continua se tornando alguém irreconhecível da melhor maneira possível. Deixe-os olhar, deixe-os se afastar, deixe-os rolar a tela em silêncio, porque não importa o quanto eles fujam, a verdade permanece. Eles sempre serão aqueles que não conseguiram encarar o que você se tornou. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu reflito a verdade que eles negaram. Se isso toca sua alma, escreva nos comentários. Deixa seu reflexo ser sua revolução. E se essa mensagem te ajudou a recuperar até mesmo uma parte de si mesmo, mostra seu amor curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Estamos aqui para te ajudar a crescer, para trazer clareza que muda vidas e para te lembrar que você é o espelho que eles não conseguem encarar. Vamos avançar para a próxima verdade que eles nunca esperavam. Número 4. A coroa que você pegou silenciosamente. Eles não viram isso acontecer. Sem discurso dramático, sem declaração de guerra, apenas uma mudança silenciosa, sutil, quase invisível para os olhos destreinados. Um dia, eles procuraram a versão antiga de você e não conseguiram encontrá-la, porque você já havia se levantado, já havia se curado, já havia pegado a coroa que eles deixaram cair quando pararam de tratá-lo como realeza. Veja bem, há algo poderoso em reconstruir em silêncio, em recuperar seu trono, sem precisar anunciar. Sem fogos de artifício, sem vingança, só graça, crescimento e aquele tipo de confiança inabalável que faz as pessoas pararem e olharem, se perguntando como você passou de quebrado a intocável, sem nunca fazer barulho. O verdadeiro poder nunca precisa levantar a voz. Ele simplesmente existe, e isso é o suficiente. Essa é a energia de alguém que pegou sua coroa em silêncio. Essa é a sua energia. Agora eles achavam que ir embora tiraria o seu valor, que perdê-los deixaria você abalado, questionando o seu valor. O que eles não perceberam é que o seu valor nunca esteve ligado à presença deles. Eles simplesmente não conseguiam ver a sua coroa porque estavam muito distraídos com o próprio ego. Mas agora que você a limpou e colocou de volta no lugar, ela é ofuscante. Pense em um tabuleiro de xadrez. A rainha tem mais poder do que qualquer outra peça, não porque ela se gaba disso, mas porque ela se move com precisão, propósito e controle. Esse é você. Você não desperdiça mais energia
perseguindo alguém que te via como opcional. Você não explica seu valor. Você o incorpora. E essa confiança silenciosa os aterroriza. Porque você não ficou barulhento. Você ficou melhor. Enquanto eles estavam ocupados buscando atenção, você estava construindo um reino. Enquanto eles estavam jogando, você estava colocando tijolos. E agora eles olham para você e sentem algo que nunca esperavam sentir. Pequenos. Não porque você os fez sentir assim, mas porque sua presença os lembra de tudo o que perderam nos relacionamentos. A pessoa que vai embora muitas vezes acredita que é ela quem tem o poder, que é ela quem está indo embora. Então, ela venceu. Mas o verdadeiro poder não vem de quem vai embora primeiro. Ele vem de quem se levanta em seguida. E agora, você está se levantando em silêncio, sem a validação deles, sem os aplausos deles. Só você e sua coroa. E é isso que os incomoda. Você não está esperando por reconhecimento. Não está esperando que alguém lhe diga que você é suficiente. Você já sabe disso. E é esse conhecimento, essa certeza interior, que te diferencia de quem você costumava ser. Você já entregou sua coroa a outra pessoa, esperando que ela a protegesse. Agora você a usa e protege sua paz como a realeza. Sua coroa não é só ouro e glória. Ela foi forjada a partir de cada lágrima. Você chorou atrás de portas fechadas. Toda vez que você ficou em silêncio em vez de gritar. Toda vez que você escolheu se levantar em vez de retaliar. E essa ascensão silenciosa e sagrada é o karma que eles nunca esperavam. Porque agora você não precisa mais se preocupar. Você já superou o jogo. Imagine uma fênix renascendo não com chamas, mas com quietude, não com fúria, mas com graça. É isso que você é agora. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Você não persegue o amor que não te honra. Você o atrai ao se tornar tudo o que antes implorava para que os outros vissem. Eles vão olhar para você e se lembrar daquela que costumava se esforçar demais, pensar demais, dar demais, e vão se perguntar como essa versão de você desapareceu. Mas você saberá que os enterrou silenciosamente, gentilmente, com amor, e em seu lugar coroa a versão de você que se recusa a implorar pelo que merece. Você não é difícil de amar. Você apenas amava pessoas que não sabiam como lidar com algo tão real, tão poderoso, tão raro. Mas esses dias acabaram. Você não está mais se curvando para ser escolhida. Você não está mais se encolhendo para ser aceita. Você recuperou sua coroa, e desta vez não é negociável. Deixe que eles observem de longe. Deixe que eles se perguntem como você conseguiu. Deixe que eles sintam o peso da sua ausência, porque seu silêncio diz tudo. Você não precisa deles para se elevar. Você já fez isso. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu uso meu valor em silêncio. Se essas palavras soam como verdade em sua alma, escreva-as nos comentários para entrar em sua realeza. Estamos aqui para ajudá-lo a se levantar, se curar e usar sua coroa com orgulho. Não é necessário fazer barulho. Vamos avançar para a próxima revelação que eles nunca imaginaram. Número 5. A chama que arde sem combustível. Como você explica um fogo que continua a arder, mesmo depois de tudo o que o alimentava ter desaparecido? Sem mais mensagens, sem mais atenção, sem mais promessas, apenas silêncio, distância, vazio. E, no entanto, você continua a acender, continua a brilhar, continua a arder. Esse é você. Você é a chama que já não depende do ar deles para sobreviver. Eles achavam que seu fogo era alimentado por eles, que seu valor brilhava em resposta ao afeto deles. Mas agora, eles estão observando o incêndio à distância, chocados por você ainda estar queimando sem eles. Não há nada mais perigoso do que um coração que aprende a queimar sem sua fonte de ignição. É isso que eles estão vendo agora.
Você lhes deu calor. Você lhes deu luz. Você era a faísca na escuridão deles. Mas eles achavam que, se afastassem, você esfriaria, que sem a presença, a atenção e o amor deles, você desapareceria. Mas, em vez disso, algo mais profundo despertou em você. Um novo tipo de fogo. Não um que precisasse de validação. Não um que queimasse por aprovação. Mas um que nasceu de dentro. Nos relacionamentos, às vezes esquecemos que o amor que damos não vem deles, vem de nós. Você era o calor. Você era a chama. Eles não te acenderam. Você se acendeu todas as vezes. Você apareceu com lealdade, paciência e um coração que continuava dando, mesmo quando estava cansado. Então, quando eles se afastaram, não levaram a chama com eles. Eles apenas deixaram o fósforo para trás. E agora, você construiu algo que eles não podem tocar. Um fogo que eles não podem apagar. Imagina uma vela no meio de uma tempestade. Ela cintila, ela oscila, mas não se apaga. Esse és tu. Mesmo nos momentos em que questionaste o teu valor, quando olhaste para o teu telefone em silêncio, quando lutaste contra a dor de ser ignorado, o teu fogo nunca se apagou. Ele apenas mudou, tornou-se mais estável, mais silencioso, mais poderoso. Porque agora você não está queimando para ser visto. Você está queimando porque finalmente se viu. Eles achavam que eram sua fonte, que sem o amor, a presença e o esforço deles, você desmoronaria. Mas o que eles não perceberam é que você é autossustentável. Você não precisa mais da atenção deles para se sentir vivo. Não precisa mais da validação deles para se sentir digno. Você se tornou o fogo que cria seu próprio calor. E no momento em que eles percebem isso, no momento em que eles entendem, você não está mais esperando que eles voltem e reacendam o que extinguiram. É aí que o arrependimento começa a se espalhar como fogo. Você era o conforto deles, o lugar suave para pousar o brilho constante em um mundo caótico. E agora eles estão passando por um frio para o qual nunca se prepararam, porque não há mais ninguém para enviar mensagens às 2 da manhã. Não tem mais ninguém para segurar suas inseguranças sem julgamento. Não tem mais ninguém para aquecer os lugares que eles nunca aprenderam a amar em si mesmos. Você era mais do que um parceiro. Você era a luz. E agora essa luz se foi. Exceto que ela não se foi. Ela apenas se mudou. Ela voltou para você. E essa é a parte que eles não conseguem lidar. Eles podem rolar a tela, podem postar, podem fingir, mas nunca encontrarão outra chama que queime como a sua, porque a sua não era barulhenta ou dramática. Era suave, segura, incomparável. Você não estava tentando ser o mais impressionante. Você era apenas real. E o amor real não vem com condições. Mas, uma vez que se vai, não pode ser replicado. Agora você está aprendendo a queimar com um tipo diferente de calor. Um que não queima, mas transforma. Um que não busca vingança, mas renascimento. Eles sentirão isso no silêncio, na solidão, nos sorrisos falsos, nas conexões que não são tão profundas. Você não está perseguindo, não está provando, não está jogando o jogo. Você está apenas sendo. E o seu ser, o seu brilho, está incendiando tudo o que eles acreditavam sobre você. Você parou de implorar para ser escolhido. Você parou de se encolher para ficar perto. Você parou de distribuir sua energia como se ela não fosse inestimável. E agora que você parou, seu fogo queima mais forte do que nunca. Eles vão sentir isso quando menos esperarem, nos lugares onde você costumava estar, nas palavras que você costumava dizer, no calor que costumava mantê-los unidos. Você não está mais queimando por eles. Você está queimando apesar deles, porque o verdadeiro poder é quando a pessoa que eles pensavam ter quebrado começa a se levantar em silêncio, brilhando em lugares que eles não podem mais alcançar. Aqui,
está uma afirmação poderosa: eu brilho mais sem eles. Agora, escreva isso nos comentários para assumir o controle do seu fogo. E se esta mensagem te lembrou da força que você havia esquecido que tinha, mostre seu amor curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal. Estamos colocando verdade em cada palavra para te ajudar a se tornar mais forte, amar mais profundamente e nunca mais implorar para ser visto novamente. Vamos avançar para o próximo despertar. Número 6. O capítulo que eles não podem reescrever. Você já fechou um livro e soube no fundo da sua alma que não importa quantas vezes alguém folheie suas páginas, o final não mudará? É isso que você se tornou, um capítulo. Eles não podem reescrever uma história. Eles abandonaram muito cedo, acreditando que poderiam voltar, editar o passado e continuar de onde pararam. Mas o que eles não sabiam é que você não é um rascunho, você é a versão final. E no momento em que eles te deixaram ir, a tinta secou. Eles pensaram que tinham pausado sua história. Eles não sabiam. Eles encerraram seu papel nela. Essa é a verdade. Eles estão começando a sentir que você não era um substituto, não era um subenredo, não era um personagem secundário na jornada deles. Você foi o ponto de virada, o momento crucial. E agora o maior arrependimento deles não é só terem te perdido, é que nunca vão conseguir reescrever o que destruíram. Nos relacionamentos, as pessoas muitas vezes vão embora achando que o tempo vai parar, que vão voltar mais tarde, talvez depois de alguns casos, algumas distrações, e você ainda estará lá com o mesmo coração, a mesma esperança, a mesma porta aberta. Mas a cura não tem botão de pausa. O crescimento não espera por ninguém. E enquanto eles estavam ocupados tentando se encontrar, você encontrou sua paz. Você já foi aberto, vulnerável, disposto a amá-los através das tempestades e do silêncio. Você abriu espaço para a bagunça deles, carregou um peso que eles nem sequer nomeavam. Mas esse capítulo está encerrado agora, não por amargura, mas por clareza, porque você finalmente viu a verdade. Você não pode reescrever uma história quando a outra pessoa nunca esteve pronta para escrevê-la com você. Pense em uma pintura inacabada. O artista vai embora pensando que pode voltar mais tarde e continuar de onde parou. Mas quando ele volta, a tela sumiu. Foi vendida, pendurada na parede de outra pessoa, apreciada por alguém que viu seu valor na primeira vez. É isso que está acontecendo agora. Eles achavam que você esperaria, mas enquanto hesitaram, outra pessoa valorizou o que eles consideravam garantido. E se ninguém mais aparecer, não importa, porque você finalmente percebeu o seu próprio valor. E isso é mais poderoso do que qualquer pedido de desculpas. Você não deve a eles outra conversa. Você não deve a eles um encerramento. A história terminou quando você parou de explicar, parou de defender, parou de partir o seu próprio coração só para mantê-los confortáveis. E agora eles estão relendo as mensagens, as memórias, os momentos que antes pareciam tão seguros e percebendo que não podem reescrever o que nunca respeitaram. Eles vão se lembrar da maneira como você os ouvia quando ninguém mais o fazia, da maneira como você ficou quando as coisas ficaram difíceis, da maneira como você os amou mesmo quando eles não se entendiam. E agora, tudo o que eles têm são fragmentos, destaques de um amor. Eles não se agarraram às frases. Eles gostariam de poder reescrever os parágrafos. Eles gostariam de ter lido com mais atenção. Mas agora é tarde demais, porque o final já foi escrito e você é quem está segurando a caneta. Você não está amargurado, você apenas terminou. Você não está com raiva. Você apenas está ciente, consciente de que sua paz é preciosa demais para ser reescrita por alguém que nunca valorizou o primeiro rascunho. E enquanto eles ficam com sua culpa e se perguntam se há um caminho de volta, seu silêncio diz tudo. Essa história já seguiu em frente. E é isso que os assombra, não suas palavras, não sua ausência, mas a finalidade, o fato de que eles não podem refazer o que destruíram,
O fato de que agora serão para sempre um capítulo na sua história, mas você nunca mais fará parte da deles, não como parceiro, não como reserva, nem mesmo como amigo. Essa porta está fechada, não batida, não trancada com raiva, apenas fechada silenciosamente, com graça, com amor, com autoestima. Você nunca foi substituível. Eles simplesmente não reconheceram o peso da sua presença até que ela se tornou uma lembrança. Mas agora essa lembrança o seguirá como um livro que eles não conseguem largar, mas nunca terminarão de ler. Você não precisa voltar e explicar. Você não precisa reescrever o final para o conforto deles. O capítulo que eles perderam foi o que mais importava. E no momento em que você escolheu a si mesmo, a história mudou para sempre. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu fechei o capítulo com poder. Escreva isso nos comentários para recuperar sua narrativa. Estamos aqui para lembrá-lo de que sua história é importante e que a melhor parte ainda está sendo escrita. Vamos avançar para a próxima percepção poderosa. Número 7. A distância que corta mais fundo do que as palavras. Há um silêncio que fala, e então há uma distância que sangra, não ruidosamente, não dramaticamente, mas lentamente, silenciosamente, como um espaço entre duas pessoas que antes pareciam inseparáveis e agora parecem um desfiladeiro sem fim. Você não gritou, não xingou, não implorou. Você simplesmente deu um passo atrás. E essa distância que mudou está cortando mais fundo do que qualquer coisa que você poderia ter dito. Porque nada assombra mais do que a ausência do que antes era certo. Eles esperavam uma discussão. Você lhes deu distância. Foi isso que os destruiu. Não são as mensagens de texto raivosas que ecoam. É o espaço onde sua voz costumava estar. Não são suas palavras que eles vão repetir em suas cabeças. É o silêncio onde seu amor costumava viver. Essa é a dor para a qual eles nunca se prepararam, porque pensavam que você ficaria por perto, mesmo quando eles empurrassem, mesmo quando mentissem, mesmo quando esquecessem como te abraçar direito. Nos relacionamentos, as pessoas muitas vezes subestimam a gravidade emocional. Elas acham que a distância é apenas física, que, enquanto ainda estiverem na sua vida, de alguma forma, não a perderam de verdade. Mas a distância emocional é diferente. É mais fria, mais silenciosa, mais definitiva. E quando você começa a se distanciar, não por vingança, mas por sobrevivência, elas sentem isso. Não nos ouvidos, mas no peito. E de repente, o ambiente fica mais frio. As piadas não fazem graça. A presença que antes era ignorada se torna uma ausência que não dá para ignorar. Você costumava estar sempre disponível, sempre o primeiro a entrar em contato, a perguntar como você estava, a se importar. Mas agora você se tornou distante, não porque deixou de amar, mas porque começou a se respeitar. Essa é uma mudança que eles nunca esperavam. Eles achavam que o amor que você dava era eterno. Achavam que sua lealdade era inabalável. Mas mesmo o oceano mais profundo se afasta da costa quando a maré muda. Pense numa corda de violino. Quando está esticada, ela canta. Mas quando é afrouxada, ela fica em silêncio. Foi isso que aconteceu. Você era a música na vida deles, o ritmo, a presença, a suavidade. E agora, com cada centímetro de espaço emocional, eles estão percebendo que a música se foi. Não porque acabou, mas porque você parou de tocar. E aqui está a verdade. Você tem o direito de criar distância. Você tem o direito de se afastar das pessoas que faziam você se sentir demais e não o suficiente. Ao mesmo tempo, você tem o direito de proteger sua paz. Porque quando o amor parece um campo de batalha, afastar-se torna-se o maior ato de coragem. Eles podem não admitir, podem não dizer em voz alta, mas sentem isso na forma como a tua energia já não permanece. Na forma como já não perguntas se eles estão bem.
na forma como já não orbitas em torno da inconsistência deles. Essa distância está a magoá-los, não com malícia, mas com consequência. Você não precisa explicar por que parou de entrar em contato, por que suas respostas ficaram mais curtas, por que sua presença começou a desaparecer, porque eles sabem, no fundo, que você estava cansado de ser magoado no mesmo lugar em que estava tentando se curar. Você estava cansado de ser uma opção enquanto os tornava uma prioridade. E agora que você deu um passo atrás, eles finalmente sentem o peso do que consideravam garantido. E aqui está a reviravolta. Eles queriam mantê-lo perto o suficiente, mas não perto o suficiente para se comprometerem. Eles queriam ter acesso à sua luz, sem lhe dar o respeito que você merecia. Mas agora esse acesso se foi. Essa luz está longe demais para ser alcançada. E cada centímetro de distância que você criou é um espelho que mostra a eles o dano que causaram, sem uma única palavra dita. Você não os ignorou. Você cresceu. Você não foi embora com raiva. Você foi embora com graça. E essa distância não é só espaço, é o seu novo padrão. É onde mora a paz. É onde acontece a cura. E agora eles estão do lado de fora, olhando para dentro, percebendo que queimaram a ponte que nunca deveria ter sido quebrada. Deixe-os sentir isso. Deixe-os conviver com isso, porque desta vez, seu silêncio não é o castigo. É a proteção. E sua distância não é rejeição. É seu renascimento. Aqui está uma afirmação poderosa. Minha distância é minha proteção. Agora, escreva isso nos comentários se isso tocou sua alma e se você está reivindicando seu espaço, sua paz, seu poder. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Estamos trabalhando com tudo que temos para trazer a você conteúdo que ajude a curar o que eles tentaram destruir. Vamos avançar para o próximo capítulo de força.